Oi, nesse exercício vamos falar sobre treliças, método das seções. Vamos ao enunciado. Uma treliça de telhado Pratt é carregada tal como mostra a figura. Determine a força nos elementos CE, DE e DF. Então aqui está a treliça. Nosso objetivo é determinar a força em algumas barras, na barra CE, na barra DE e na barra DF. Então a primeira coisa, vamos localizar essas barras na nossa treliça. Então a barra DE sai de, vamos começar aqui na ordem, na CE, CE está aqui embaixo, tá? Aí DE tá aqui, e DF tá aqui. Então agora, para aplicar o método das seções, a gente precisa aplicar um corte que divida a treliça em duas partes, passando por no máximo 3 barras. E, se preferível, as barras que a gente quer. Então se a gente vier aqui, ó, a gente faz um corte aqui e ele termina assim, tá? Esse é o corte que a gente vai fazer. Ficamos com duas partes, essa parte e essa parte. Qual eu escolho? Tanto faz. Por quê? Porque a treliça ela está estaticamente equilibrada. Quando eu divido ela no meio, ela continua estaticamente equilibrada. Metade equilibrada desse lado, metade desse. Vou escolher a que tem menos forças, porque vai me gerar menos cálculo, que seria esse lado aqui. Só que esse lado aqui contém um pino, ou seja, tem reação de apoio. Então, antes de tudo mais, eu preciso descobrir essas reações. Qual reação de apoio tem aqui? No pino são duas reações, a Y vertical e a X horizontal. Não tem nenhuma força aí, ó, na horizontal, então a gente já pode vir aqui e dizer que a X é igual a zero, tá? O equilíbrio aí das forças na horizontal. E aqui em L, a gente tem um rolete, então só uma reação de apoio na vertical LY. Então a gente pode aí descobrir essa condição. Se pedir para descobrir, se você quiser só saber os elementos, o professor não pedir reação de apoio, a gente economiza cálculo fazendo o quê? Se a gente vai pegar esse lado, a gente precisa só do AY, a gente nem precisa saber quanto que é o LY. A gente aplica o somatório de momento em LY e vamos achar o AY, ou tanto faz, e aí aplica o somatório de momentos em A, acho o LY e depois faz o somatório de momentos de forças em X. Vou aplicar lá e vou achar as duas, então vou começar pelo somatório de momento em A mesmo, tá? Para deixar aí todos os valores bem calculadinhos. Quem vai causar momento em A? Vamos varrer a barra para não esquecer nenhuma força. 1,5 aqui não causa momento, porque está aplicada no próprio ponto A, na própria linha de ação. Essa de 3 causa. Segurou em A, gira no sentido horário, então negativo. Então é menos 3 vezes. Força na vertical, distância na horizontal. 3. Essa também causa momento. Negativo. Menos 3, que é a força, vezes a distância. A distância vai ser 6. Essa também causa momento negativo. Menos 3. Agora a distância, 9. Essa também é um momento negativo. Menos 3. A distância, 12. Essa também causa um momento negativo. Menos 3 é a força. Menos 3 e a distância, 15. E aqui, 1,5 também negativo. E a distância total, 18. E o LY causa momento positivo. E a distância, 18. Igual a zero. Então, calculando LY, faz toda essa conta aqui, joga para o outro lado e divide por 18. A gente vai achar aí um valor de 9 kN, tá? E aí, fazendo somatório de forças em Y igual a zero, para cima positivo, a gente tem a Y, que a gente quer achar, aí aqui, menos 1,5, aí menos 3, menos 3, menos 3,
menos 3, menos 3, menos 1,5. Aqui a gente descobriu que é 9, então mais 9 igual a 0. Então a gente tem aí que a Y também é 9 kN, tá? Então a gente tem aí as duas reações de apoio. Escolhi pegar esse lado aqui, vou redesenhar esse pedaço para ficar mais fácil de visualizar, tá? Para ninguém aí se perder. Então, vou pegar aqui, vou pegar esses dois pedacinhos, só para me localizar. Aqui, esse pedaço, essa barra aqui. Acho que o F vai passar aqui, tá? Esses pontos são os de interesse. Aqui em cima o ponto F, aqui o ponto D, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, tá? Aqui é o ponto C e aqui é o ponto E. Essa parte, agora, vou representar aqui o corte que eu fiz, ele está passando assim, tá? Esse foi o corte. Então, tudo que está fora do meu corte fica tracejado. E os pontos que estão conectados a essas barras que foram cortadas, eles aparecem, tá? Que nem o E aqui, ó, que liga a barra DE e CE, e o F lá em cima fica porque a gente pode utilizá-los para fazer o equilíbrio. Bom, que forças a gente tem? Vamos colocar as forças aqui. A gente tem a força de 1,5 kN, a gente tem aqui a força de 3 kN e aqui a força de 3 kN, certo? Aqui em A gente descobriu reação de apoio de 9 kN. Aí aqui vai aparecer a força interna, que é de CE. Aqui vai aparecer a força de DE. E aqui vai aparecer a força de DF, tá? Todas as forças saindo do corte. Por quê? Todas consideradas como tração. E aí a gente, depois, se der negativo, significa que elas são de compressão, tá? Então sempre faz isso aí, sempre saindo do corte, todas de tração. Agora a gente precisa aplicar o equilíbrio, né? O equilíbrio daí, só que a gente tem uma força que ela está inclinada, então a gente vai precisar de fazer uma decomposição. E para fazer essa decomposição, a gente precisa de um ângulo. Que força é essa? Essa é exatamente ali, o FD, vou chamar de um ângulo alfa. Então, antes de fazer as contas, a gente descobre quem é esse ângulo alfa. Tá? Alfa. Como que eu posso descobrir esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa é o que dá a inclinação dessa reta aqui, que é exatamente o que a gente precisa aqui, ó, certo? Então a gente pode pegar esse triângulo grandão, ó, essa base que vai de A a G, então aqui é A, aqui é G, entre eles 9 metros. Aqui em cima é F, e eu sei que é 6,75, tá? Se a gente calcular a hipotenusa aqui, ó, desse triângulo retângulo, fazer raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 6,75 ao quadrado, esse valor aqui vai dar 11,25. Então a gente pode achar aí os valores de seno e cosseno de alfa. Nem precisa achar o ângulo. A gente pode achar cosseno de alfa. O que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é 9. Tá aqui, ó, adjacente ao ângulo. E a hipotenusa é 11,25. E aí a gente acha o valor de cosseno de 0,8. E o seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, 6,75.
hipotenusa 11,25 e a gente acha um valor de 0,6. Então, quando precisar da decomposição, a gente já tem o cosseno e o seno, tá? Então, agora a gente vai aplicar lá a condição de equilíbrio aí para a nossa condição. Então, o que a gente quer achar? Que a gente quer achar FCE. Então, a gente pode aplicar um momento em D. A gente quer achar FDF primeiro. A gente aplica, então, o momento em E. Por quê? Porque a gente vai ter a consideração. FDF vai ter que decompor. Então, vou decompor aqui, ó. Vai ficar FDFX. Quem vai ser FDFX? Vai ser FDF cosseno de alfa. Ou seja, FDFX cosseno de alfa, a gente já achou que é 0,8. Então, é 0,8 FDF. E vai ter a componente aqui, ó, que vai ser FDFY, que é o FDF vezes o seno de alfa, tá? Que tá sem o ângulo. O seno é 0,6, então vai ficar 0,6 FDF, tá? Essa força aqui não vai causar momento em E. Por quê? Porque está na mesma linha de ação do ponto. Então, quem vai causar momento é só FDF vezes o cosseno, que é 0,8 de FDF. Então, a gente começa aí o equilíbrio, ó, somatório de momento em E igual a 0. Anti-horário positivo. Então, vamos lá. Quem vai causar momento em E? Ó, perceba que E está fora do corte, mas eu posso usar ele? Posso. Por que eu posso? Reforçando. Porque ele liga... ele está na extremidade de uma das barras que foram cortadas, tá? Então, a gente pode usar ele. Então, somatório de momento em E. 9 vai causar momento em E? Vai, ó. 9 vai girar no sentido horário, então é negativo. 9 vezes a distância, força na vertical, distância na horizontal. Então, aqui é 3, aqui é 3. Então, a gente tem lá que vai ser o quê? 6 metros, certo? Aí tem 1,5. 1,5 causa momento? Causa positivo, 1,5, né? Segurou em E, girou anti-horário. 1,5 vezes 6 também. 3 causa momento em E? Causa momento positivo, 3 vezes. Distância na horizontal, 3. Causa momento em E? Não, ó, na mesma linha de ação. Causa momento em E? Não, na mesma linha de ação. Causa momento em E esse 3? Não. Essa causa momento? Também não. Essa causa? Causa. Negativo, menos 0,8 de FDF, né? Só 0,8, que é a decomposição, vezes a distância. Ixi, qual que é essa distância? Aí que geralmente o pessoal pega assim, né? Vou fazer aqui embaixo, para não poluir lá em cima. Lembra que a gente já tinha colocado um alfa aqui, certo? De A a F. Só que agora eu vou colocar esse alfa aí, aqui de A, aqui é D, aqui é E, certo? Quanto que é essa medida aqui, ó, de A até E? É 6. Quanto vai ser essa medida? A gente usou assim, ó, tangente de alfa, tá? Quem é tangente de alfa? Cateto oposto, 6,75, dividido pelo cateto adjacente, 9. É igual, cateto oposto aqui, DE, dividido o cateto adjacente, 6. Então, essa distância DE é de 4,5 metros, tá? Então, vezes 4,5, que seria a distância aqui na vertical, tá? Tudo isso aí igual a 0. Então, a gente vai achar que o FDF vai ser menos 9 vezes 6, mais 1,5 vezes 6, mais 3 vezes 3, dividido por 0,8 vezes 4,5. E o FDF vai dar menos 10 kN numa força de compressão, porque deu negativo. E agora? Essa era a única força que estava inclinada, as outras estão na vertical e na horizontal, então a gente faz o somatório de forças em X, para facilitar. O que a gente tem em X? Tem o FCE, e tem aqui o FDX, que é mais 0,8 de FDF, isso igual a 0. Então, FCE
é igual a menos 0,8 do FDF, que deu menos 10. Portanto, FCE vai ser 8 kN e vai dar tração, né? Lembrando que menos com menos vai dar mais. E somatório de forças em Y igual a 0. O que a gente tem em Y? A gente tem mais 9, aí menos 1,5, aí temos menos 3, aí temos aqui menos 3, né? Aí temos aqui menos FDE, menos FDE, e temos aqui 0,6 FDF, mais 0,6 FDF, igual a 0. Quero achar o FDE, FDE vai ser igual. Aqui, o 9 menos 1,5, menos 3, vai dar 1,5. Aí esse termo aqui, como está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Aí vai ficar mais 0,6 vezes o FDF, que deu menos 10. Então a gente vai achar um FDE igual aí a menos 4,50 kN, que também vai ser uma força de compressão. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, deixe aí um comentário positivo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou me procure diretamente. Muito obrigado e até um próximo exercício.